A partir do verso de número 23, hoje é um culto muito especial, um culto de Santa Ceia, e eu quero falar sobre isso nesta manhã, a Ceia do Senhor. O que significa a Ceia do Senhor para nós cristãos? Por que nós estamos aqui reunidos? Por que há uma mesa bonita montada aqui com pães, suco de uva representando o vinho? Por que nós nos reunimos todos os domingos, os primeiros domingos do mês, para cear? E é importante, uma das instruções do Senhor para nós e do apóstolo Paulo, que nós iremos ler, é participar com discernimento. Então, eu estudei a palavra do Senhor, busquei a Deus, e o Senhor me deu alguns pontos muito relevantes para que você possa participar, não só hoje, mas para que todas as suas próprias ceias sejam feitas com discernimento. Amém, meus queridos? Amém. Nós iremos ler 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso de número 23, que diz assim: 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice, o Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, tudo aquilo que nós fazemos com frequência, com uma certa periodicidade, se torna rotina em nossas vidas. E se nós não tomarmos cuidado, nós nos acostumamos com o culto, de forma que o culto passa a ser algo automático em nossa vida. Nós nos acostumamos a todo primeiro domingo de manhã nos reunir aqui e cear, e isto acaba se tornando um ritual, se torna automático, e a gente acaba, por vezes, não discernindo o culto e a Santa Ceia do Senhor. Eu fiquei um pouquinho ao fundo no momento dos louvores, eu senti uma glória de Deus invadindo a casa aqui, logo nos primeiros minutos do nosso culto. Nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, se faz presente. Amém, meus queridos? Amém. Ele está presente porque é promessa dele de que todas as vezes que nós nos reuníssemos no nome dele, ele estaria presente, ele estaria em nosso meio. E muitas vezes nós não discernimos o que é cear, qual o significado disso. Não é incomum que o culto de Santa Ceia seja o culto mais cheio, porque tem pessoas que acreditam que, se não tomarem a Santa Ceia, contrairão maldição para as suas próprias vidas. Tornam a Santa Ceia um ritual, de sorte ou azar. Tem pessoas que talvez estejam aqui em nosso meio e estão dizendo: eu preciso ir para o culto da Santa Ceia, senão eu vou deixar de receber a bênção do Senhor. Quando na verdade a Bíblia nos traz significado para a nossa ceia,
E aqui no capítulo 11 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele está nos ensinando o significado de cear. E daqui a pouco nós tomaremos o pão e o cálice e estaremos em família ceando, e nós precisamos discernir o que é esta Santa Ceia. Eu quero aqui em 3 frases discernir, trazer o discernimento daquilo que a Bíblia está nos ensinando. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando através deste capítulo de número 11. E a primeira frase que eu quero trazer aos irmãos é que a ceia é a lembrança do tamanho do amor de Jesus por nós. Repita isso, diga assim: a ceia é a lembrança. A ceia é a lembrança do tamanho do amor de Jesus por nós. Glória a Deus. Nos versos 24 e 25 que lemos, Jesus, o apóstolo Paulo repete as palavras de Jesus, dizendo: façam isto em memória de mim. O que Jesus fez por nós é algo muito significativo. Quando o pão partido representa, é a imagem do corpo dilacerado de Jesus na cruz. E o suco de uva, o vinho, é o sangue dele derramado na cruz por nós. E para que nós venhamos entender, meus queridos, o tamanho do amor de Jesus para com a sua vida, para com a nossa vida, eu quero rememorar o que Jesus passou por mim e por você. Se nós abrirmos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, a partir do capítulo 25, e eu te encorajo para que abra a sua Bíblia em casa e leia as Escrituras, nós vamos ver o sofrimento que Jesus passou por nós. E eu quero trazer aqui em rápidas palavras 10 fases do sofrimento de Jesus, para que nós venhamos entender e compreender o tamanho, a dimensão deste amor por nós. A primeira fase do sofrimento de Jesus inicia no Getsemane, num jardim. Ele leva alguns dos seus discípulos para orar. E a Bíblia diz que Jesus começa a ficar angustiado de alma. O evangelista Marcos vai dizer que Jesus profere as seguintes palavras no Getsemane: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. O evangelista Lucas vai dizer que o suor de Jesus no Getsemane se transforma em gotas de sangue que caíam até o chão. Jesus está angustiado, Jesus está amargurado, e a preocupação de Jesus não é a cruz, mas já no Getsemane, ele sente o peso do pecado de toda a humanidade. É ainda enquanto estava orando, insistindo para que os seus discípulos orassem com ele, que Judas se apresenta com uma grande tropa atrás de Jesus, e com um beijo o trai. Foi com um beijo no rosto que Jesus é traído por Judas. A segunda fase do martírio de Jesus, Jesus agora é conduzido até o sumo sacerdote Caifás e se apresenta perante o sinédrio sob zombaria, falsas acusações. Jesus é interrogado. Neste momento as pessoas cospem em seu rosto, as pessoas começam a dar soco, murros em Jesus, outros dão tapas. Jesus começa a sofrer a zombaria. Neste momento os discípulos o abandonam, aqueles que andaram com ele por 3 anos. É neste momento que o galo canta pela 3ª vez após Pedro, o discípulo amado, ter negado. E a Bíblia diz que o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus e ele sente a negação de Pedro. Pedro chora, se arrepende. Terceira fase da crucificação, já no dia seguinte, pela manhã, Jesus é amarrado e exausto, é encaminhado até Pilatos.
mais uma vez ele é interrogado, mais uma vez ele sofre zombaria, e por ocasião de uma festa dos judeus, é proposto ao povo: soltemos Jesus ou soltemos Barrabás. Sabe o que acontece, meus queridos? Barrabás é solto. O povo numa única voz pedem: crucifica-o, crucifica-o Jesus. Neste momento Jesus é açoitado. A quarta fase do sofrimento e do martírio de Jesus é o açoitamento romano. Após ser condenado à cruz, ele vai e é conduzido para o açoitamento. E no açoitamento, meus queridos, tirava-se a roupa da vítima. A vítima era presa numa coluna ou se curvava a um tronco com suas mãos presas. O chicote era feito de um cabo de madeira com fivelas de couro, e na ponta dessas fivelas se colocavam pedaços de metais ou de ossos, e 2 carrascos chicoteavam a vítima. No chicoteamento era comum que a pele das costas fossem dilaceradas, rompiam-se veias, artérias, em muitos casos os órgãos internos começavam a aparecer pela ausência da carne dilacerada, e muitos condenados já eram mortos ali naquele açoitamento romano. A quinta fase do sofrimento de Jesus, depois de ser açoitado, eles amarram as mãos de Jesus e o colocam junto à tropa romana, atravessando Jerusalém. Colocam em Jesus uma capa e uma coroa de espinhos em sua cabeça. Os soldados batem nele, cospem, escarnecem, batem na sua cabeça com uma vara, e aquela coroa enfinca no couro cabeludo de Jesus, e ele segue a sua caminhada por Jerusalém sendo zombado. Sexta fase, Jesus inicia a sua caminhada em direção ao Gólgota, que significa lugar de caveira, o lugar da caveira, o peso da cruz, somado a todo o esgotamento físico de Jesus, faz com que ele caia e não aguente o processo do carregamento da cruz. Obriga um certo homem sirineu, chamado Simão, a carregar a cruz para Jesus. Sétima fase, no Gólgota, eles deitam Jesus sobre a cruz e lá cravam Jesus no madeiro, cravam pregos em seus braços, pregos em seus pés. A crucificação era uma das mortes mais cruéis daquela época, meus queridos. E agora Jesus, pregado no madeiro, está cheio de ferimentos e cobertos pelo sangue. Esta é a oitava fase. Jesus vira um espetáculo. As pessoas continuam zombando: se é tu o Cristo, desce da cruz, salva a ti mesmo. Dores terríveis, as suas costas rasgadas, respiração dificultada pelo peito comprimido em função dos pregos na cruz. Jesus tem sede, pede água, e ao invés de água lhe dão vinagre para beber. Colocam uma placa em cima da cruz dizendo: este é Jesus, o rei dos judeus, em 3 escritas em 3 idiomas: hebraico, latim e grego. A nona fase, Jesus agora está sozinho. Jesus experimenta a solidão. Os discípulos já haviam abandonado, agora o Pai o abandona. O Pai vira as costas para Jesus. Quando a gente lê a oração de Jesus em João capítulo 17, Jesus vai dizer: eu sou um em ti, ó Pai, o Senhor está comigo. Nós estamos juntos, mas na cruz a Bíblia diz que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus
Deus meu, por que me abandonastes? Deus vira as costas para Jesus, porque Jesus estava sendo punido, não pelos seus próprios pecados, mas estava sendo punido pelos pecados da humanidade. A separação de Deus Pai se deu para que Jesus pudesse assumir o pecado da humanidade. E o último passo da crucificação, Ele profere as suas últimas palavras, bradando em alta voz: está consumado. Pai, está consumado. Recebe o meu espírito. Meu querido, sabe o que é isto? Sabe por que isto? Foi por mim, foi por você, foi por nós. Oh, aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você. Deus ama você, meu querido. Deus ama você, minha querida. E quando nós nos reunimos aqui para cear, nós nos reunimos para lembrar o sacrifício de Jesus na cruz. É a lembrança do tamanho do amor de Deus por mim. Oh, não há nada que eu possa fazer, não há nada que você possa fazer para comprar este amor de Deus. O preço já foi pago na cruz do Calvário, e nós estamos aqui nesta manhã para lembrar: Ele me ama, o Senhor me ama. Aplauda o Senhor bem forte. Nós fomos justificados por Ele, nós fomos abraçados por Ele, nós fomos resgatados por Ele. Jesus morreu na cruz. Num mundo onde o amor de muitos estão se esfriando, onde já não se vê amor, nem mesmo no seio familiar, pessoas que foram abandonadas, talvez você esteja aqui, e o seu pai carnal não tenha sido uma referência de amor para você. A boa notícia do Evangelho é que Ele te ama. Jesus te ama. Esta é a boa notícia do Evangelho. O amor de Deus está sobre nós. Nós fomos comprados e lavados por puro sangue, por um sangue carmesim. Aquele que não teve pecado algum se fez pecador, para que hoje você fosse justificado por Ele. Aleluia. Ele te ama. Eu não sei qual é a sua referência de amor, mas eu te apresento nesta manhã um Deus que é rico em amor. Ele é o próprio amor. É um amor incondicional, meus queridos. Aleluia. E muitas vezes a gente vem aqui cear e fala: será que Deus está bravo comigo? Hoje eu não vou tocar na ceia porque Deus vai me condenar. O preço foi pago. Você está... Quando nós pensamos assim, amados, eu pequei tanto essa semana que eu não sou digno de tocar na ceia. Você está desqualificando esse sacrifício de Jesus na cruz por você. Você está dizendo que tudo isso não valeu nada, que o que vale são as suas atitudes. Mas eu quero dizer que nós somos maus em essência. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já estaríamos sido consumidos há muito tempo. A ceia é a lembrança do tamanho do amor por nós. Diga isso: a ceia é a lembrança, do tamanho do amor de Deus por nós. O amor de Deus por mim. O amor de Deus por mim. Deus. A segunda frase sobre Santa Ceia. Nós lembramos, a Santa Ceia é a lembrança de que somos igreja. Diga: a Santa Ceia é a lembrança. Santa Ceia é a lembrança de que somos igreja. Somos igreja. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, nós somos igreja, meus queridos. Nós somos igreja santa do Senhor. Existem 3 aspectos que quero colocar aqui do que é ser igreja. Primeiro, nós somos irmãos. Diga, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. E esse não é um adjetivo comum. De novo, às vezes a gente faz a coisa no automático. Eu cumprimento, paz, meu irmão, como é que você está? E aí, varão, varoa, meu irmão, tudo bem, meu irmão, como é que foi a sua semana? Mas aí a gente coloca esse adjetivo como algo singular, e não é. Nós somos irmãos porque fomos gerados pelo mesmo Pai. O vínculo aqui, quando nós entendemos que somos igreja, é muito maior do que se possa imaginar. Jesus vai dizer àqueles que o interrogam: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos, minhas irmãs? Minha mãe, meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E a Bíblia vai nos revelar no Evangelho de João 1, a partir do verso 12, a seguinte realidade para nós. Olha o que a Bíblia vai dizer: contudo, os que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Glória a Deus. Quantos são nascidos de Deus? Aleluia. Então você é meu irmão e minha irmã. Nós fomos gerados pelo mesmo Pai. E quando nós nos reunimos aqui para cear, nós temos que cear com esse sentimento que existe um vínculo que é muito maior do que a descendência natural. Nós somos gerados por Deus. Nós somos gerados pelo Espírito. Nós fomos reunidos antes, não éramos nada, andávamos desgarrados como ovelha, mas hoje não. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer: eu quero vocês juntos como uma grande família, vocês são irmãos. Por isso que eu costumo dizer que frequentar a igreja não é ser igreja, porque ser igreja envolve engajamento, envolve amor, envolve relacionamento. Ser um membro de uma igreja não é ser igreja, porque individualmente eu sou um membro. Agora, em família eu sou igreja. Eu não sou igreja sozinho. Tem um monte de gente aí que acha que pode ser igreja dentro de casa. Não, eu sou igreja, eu estou aqui sozinho em casa. Não é isso que a palavra nos revela. Para que venhamos ser igreja, nós temos que cultivar o relacionamento de família. Nós somos irmãos, e quando nós paramos para cear, nós lembramos desses princípios da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Segundo aspecto de ser igreja, nós somos o corpo de Cristo. Diga, nós somos o corpo de Cristo. Olhar para a igreja é perceber a presença de Cristo na terra. Vou repetir: olhar a igreja, quem olha de fora a igreja, percebe a presença de Jesus na terra. Quando nós estamos aqui reunidos, nós somos a imagem do corpo de Cristo neste mundo. Não eu sozinho, mas nós, andando em unidade. Um só Espírito, numa só fé, num só propósito, numa só alegria. Amém, meus queridos? Unidade. Quando nós agimos assim, quando nós andamos assim, nós somos o corpo de Cristo na terra. Terceiro aspecto: ser igreja é andar perfeitos em unidade. Esta é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos perfeitos em unidade. E qualquer dia eu vou trazer uma mensagem aqui sobre o purê de batatas. Quem gosta de purê de batatas? Vou fazer outra pergunta: quem é que faz um bom purê de batata? Glória a Deus. Que bênção, eu amo purê de batatas também. E qualquer dia eu vou trazer aqui a mensagem do purê de batatas, porque as batatas, quando estão de forma individuais, percebam, é um purê. Quando você pega um saco de batata, é um purê ali? Não. São várias batatas, não são?
Elas estão em unidade? Estão dentro do saco, estão em unidade? Não, elas estão unidas dentro do saco, mas não estão em unidade. Por quê? Vai ter uma batatona, vai ter uma batatinha, vai ter uma batata deformada, vai ter uma redondinha, vai ter uma quase apodrecendo, vai ter uma mais para verde. Agora pega essas batatas, dá uma boa limpada, joga na panela de pressão e bota para cozinhar. E aí depois que as batatas estão cozidas, o que a gente faz? A gente espreme, né? Vai misturando. Aquelas 10, 12 batatas que estavam separadas, unidas dentro do saco, agora estão em unidade. Depois você faz o purê, dá para separar a batata pequena da grande? Não dá. Eu vou trazer essa mensagem no aspecto espiritual para os irmãos aqui qualquer dia desse, amém? Para a gente falar de unidade. Então frequentar a igreja não é ser igreja. Nós precisamos estar juntos e ser igreja. É isso, é andar unidos. Se a gente observar o contexto deste capítulo 11 de 1 Coríntios, sabe o que está acontecendo com a igreja de Coríntios? Está acontecendo que está todo mundo desunido. Eles não estão sendo igreja neste momento, porque o apóstolo Paulo fala: olha, estão dizendo que quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para cear, vocês se reúnem para comer a ceia do Senhor. Cada um traz a sua ceia, come a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Aí um fica com fome, o outro se farta. Um toma vinho, o outro se embriaga. E o apóstolo Paulo vai dizer: vocês não têm casa para comer e para beber? Não. Ou vocês estão desprezando a igreja de Deus? Esta é a grande questão do capítulo 11 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo não está aqui neste capítulo 11 buscando os pecados da igreja, dizendo: você não orou muito essa semana, não vai poder participar da ceia, viu, sua ovelha rebelde. O apóstolo Paulo não está perguntando para a igreja, dizendo: você falou mal do pastor essa semana, né? Deus te viu, então você não pode participar. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês não estão andando em unidade. E quando vocês não andam em unidade, quando vocês não esperam uns pelos outros, quando vocês se reúnem aqui para tomar a ceia e não conseguem enxergar o irmão que está ao seu lado, vocês estão desprezando a igreja de Cristo. E aí o Senhor nos traz aqui para nos lembrar de que a ceia é a lembrança do corpo de Cristo, de que nós somos igreja. Amém, meus queridos? Você pode dizer um amém aí? Amém. Todo sentimento de exclusividade, todo sentimento que te individualiza, todo sentimento que te coloca acima dos demais, todo sentimento do seu coração que te afasta dos irmãos, eu quero te dizer com todas as palavras, sem medo de errar, não provém de Deus. Porque o propósito de Jesus na terra é que a gente esteja unidos. Amém, meus queridos? Amém. A Bíblia vai nos ensinar, Jesus nos ensina a lavar os pés uns dos outros. Jesus vai nos ensinar que o maior é o menor. Jesus vai nos ensinar que o maior é aquele que serve o outro. Jesus vai nos ensinar que os exaltados são aqueles que são humilhados. Então todo sentimento que nos torna apartado do corpo, que nos individualiza, não vem de Deus. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos igreja. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Santa Ceia é lugar de nos lembrarmos que somos um. Andar em unidade promove a bênção de Deus sobre nós, meus queridos. Eu não acredito em igreja dividida. Eu não acredito em igreja gerada pelo Espírito Santo que anda dividida, que anda com discórdia. É claro que nós teremos questões a resolver, mas se nós andarmos debaixo do Espírito Santo, nós andaremos em unidade. Resolveremos as nossas diferenças no amor do Senhor, suportando uns aos outros. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando nós andamos unidos, a bênção do Senhor recai sobre nós. Salmo 133, a Bíblia vai dizer que a bênção da vida está sobre aqueles que estão unidos. Terceira frase e última para a gente encerrar.
A Santa Ceia do Senhor nos traz a certeza do futuro. Você pode repetir isso? A Santa Ceia do Senhor, A Santa Ceia do Senhor nos traz a certeza do futuro. traz a certeza do futuro. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E sabe qual é a novidade disso? Ele está vivo para todo sempre. E Jesus voltará. A ceia fala da volta de Cristo. O verso de número 26 do texto que nós lemos diz que nós devemos celebrar a ceia até que Ele venha. Diga assim: até que Ele venha. Até que Ele venha. Aleluia, até que o Senhor venha. Esta é a certeza do nosso futuro. Nós estamos aqui hoje, mas nós temos uma certeza: um dia Ele voltará. Ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Todo olho o verá. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Os salvos serão levados para estar com seu Senhor para todo sempre. Aleluia. Você pode dar um brado de glória. Ele será o nosso governante. Ele será o nosso sol. Ele será o nosso alimento. Ele será a vida. Ele será o nosso sustento. Nós viveremos numa dimensão de existência onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, e nós viveremos eternamente com o Senhor. Ele foi enviado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh! Pastor, preste atenção. Pastor, então como eu devo participar da ceia hoje? Você deve participar da ceia com júbilo, com alegria, com um sorriso no rosto. A ceia não é para ser tomada, a ceia é para ser celebrada. Diga: a ceia é para ser celebrada. A ceia é para ser celebrada. Porque é no dia da Santa Ceia. Diga: porque é no dia da Santa Ceia. No dia da Santa Ceia que eu lembro. O tamanho do amor de Deus por mim. O amor de Deus por mim. É neste dia. Que eu lembro. Que Ele me escolheu. Para ser igreja. E é neste dia. Que eu lembro. A esperança do meu futuro. Aleluia. Aplauda ao Senhor, meus queridos. Glória a Deus. Eu estou dizendo aqui: você vai ter vida eterna. Você vai morar com o Senhor. E você está dizendo amém, amém. Glória a Deus. Nós viveremos com Jesus. Oh, dê um brado de glória ao Senhor. De glorificando Jesus. Deus maravilhoso. Agora eu quero cear com os irmãos. Como vocês querem cear nesta manhã? Aleluia. Aleluia. Mas vamos cear com alegria. Aleluia. Amém. Vamos cear com júbilo no coração. Vamos proclamar a maravilhosa graça de Deus. Sabe o que é graça? É favor imerecido. O amor de Deus para conosco é merecido. O futuro que Ele nos propõe, porque quem vive muito vive quanto? 120 anos. Mas haverá um futuro com Ele. Aleluia. Onde Ele será o nosso Deus, o nosso sol, Glórias a Jesus, a nossa referência. Nós viveremos com Ele na glória. Estaremos numa nova dimensão de existência, onde nós não sofreremos mais, onde haverá júbilo. Agora o Espírito Santo de Deus está aqui sobre nós, então nós podemos se alegrar. Eu vim de uma experiência, meus queridos. A gente já vai louvar, continue aí aquecendo esses instrumentos. Eu vim de uma experiência que a Santa Ceia era um martírio, era um confessionário. As pessoas iam com a consciência pesada tomar a Santa Ceia. Mas eu aprendi com Jesus, aprendi com a palavra que não, nós devemos celebrar a Cristo. Nós não temos mérito para participar, mas o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. E sabe
hoje a notícia do Evangelho é que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Tragada foi a morte pela vitória de Jesus na cruz. Aleluia. O sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos reúne aqui como igreja, para que hoje nós pudéssemos